Graça e paz, tudo bem? Lá no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, no capítulo 5 e o versículo 13, está dizendo desse jeito: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Quando Jesus disse isso, ele se referia ao fato de que naquela época, na época do templo, o sal que era retirado do mar e não tinha sabor, não tinha utilidade, esse sal era jogado no templo, no chão do templo, né? Então toda vez que começava a chover, que chovia, né, o sal era jogado no chão do templo, né, porque o sal não prestava para salgar o alimento. Então ele era jogado no chão do templo, a fim de que os homens pisassem no solo e não escorregassem, né? Então essa era a única serventia de um sal insípido, né, que não tinha sabor, né? Por isso que Jesus disse: se o sal de nada vale, né, de não tem sabor nenhum, então ele vai ser jogado, né, no chão do templo para ser pisado pelos homens, né? Por isso que Jesus compara nós que seguimos a ele como sal. E ele diz: vós sois o sal da terra, ou seja, nós, a igreja, somos o sal desse mundo, o sal da terra. E se o sal não tiver serventia, né? Se o sal for insípido, sem sabor, para que ele serve? Para que ele serve para essa terra, para esse mundo? Logo, se não tem serventia alguma, ele vai ser jogado no chão a fim de ser pisado pelos homens. Ou seja, Jesus, aqueles que seguem a Jesus, né, melhor dizendo, ele tem que fazer a diferença, tá? Se você serve a Cristo, se você ama a sua palavra e os seus caminhos, você tem obrigação de fazer a diferença. Jesus ainda disse no versículo 14: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Ou seja, as pessoas vão olhar para você, sempre você vai ser olhado pelas pessoas, né? Tanto o seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir, a sua aparência, você sempre vai ser olhado pelas pessoas, né? E é por isso que nós, a igreja, que dizemos que servimos a Jesus, nós devemos fazer a diferença, tá? Se há corrupção, né, generalizada no mundo, no país, etc., você tem que fazer a diferença, você tem que ser diferente, tá? Você não pode defender a corrupção, defender o erro, defender a injustiça, não, você tem que ser diferente, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se você não faz a diferença, qual que é a sua serventia, né? Se você segue a Jesus, mas não faz a diferença no seu bairro, na sua casa, na sua família, qual que é a tua serventia, né? Para que você diz, né, entre aspas, que Jesus te chamou? Se você não tem nenhuma serventia, você não faz a diferença em nenhuma área, né? Você não faz a diferença no teu trabalho, você não dá testemunho, né? Então qual que é a sua diferença? Você não... Aí entra o que Jesus falou: você é o sal da terra, mas você está insípido, você está sem sabor. É por isso que os homens te pisam, os homens te massacram, você é humilhado por onde que você passa, né? Porque você não está fazendo a diferença, tá? Da palavra de Deus na sua vida. E se você não faz a diferença, o que adianta, né? Nós somos o sal, a igreja é o sal da terra. Ou seja, as pessoas que não servem a Deus e não temem a Deus têm que olhar para você e ver que você realmente faz a diferença nessa terra, né? Busque a justiça, busque a paz e busque a alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.